Histórico e introdução. Olá, pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos ao nosso módulo 3. Vamos lá, vamos ver o que essa tela aí nos reserva. Breve reflexão sobre o aprimoramento de técnicas de análise e solução de problemas. Antes de apresentar o nosso conteúdo, vamos pensar um pouquinho como será que os nossos ancestrais resolviam ou reagiam a problemas? Será que eles tinham alguma metodologia? Será que eles procuravam pelas causas dos problemas? Talvez empiricamente sim. Né? Alguns ditados que existem há muitos séculos nos dizem que possivelmente sim. Então, elimine um problema pela raiz. Se você não eliminar, né, a erva daninha pela raiz, a erva daninha irá voltar. Então, esse conceito até mesmo muito voltado aí para a agricultura, né? Ele nos remete ao fato de que esses ditados já diziam para os nossos antepassados que se nós não tivéssemos uma abordagem nas causas, talvez a gente não eliminasse um problema de ordem pessoal, talvez um problema de ordem na nossa associação de artesãos, um problema lá naquele produto manufaturado, recém-saído de uma primeira onda da Revolução Industrial, quem sabe, né? E falando aqui de Revolução Industrial, vamos falar um pouquinho de uma linha do tempo. Bom, se nós pegarmos aqui, né, pessoal, vamos lá, uma linha do tempo de 1850, portanto, pré-primeira onda de Revolução Industrial. Pré-primeira Revolução Industrial, que aconteceu ali pelos idos de 1860, 1870. Aqui estava se criando uma onda, né, de manufatura em escala, né, com aporte de capital e grandes fábricas ao invés de associações de artesãos. Qual era a característica aqui? E aqui nós temos um cenário já, né, pré-Primeira Guerra. Então, já tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial, já tinha acontecido o crash, né, a quebra da Bolsa de Nova York, grande crise mundial, e aqui em 1940 estava iniciando a Segunda Guerra Mundial. 1970, bom, no Brasil, milagre econômico, no mundo, essa data é novos problemas com a Bolsa, né, de Nova York, e o embargo do petróleo. Aqui em 1980, muitas guerras no mundo, mas vivíamos aí a ascensão, né, da Guerra Fria. 1990, aqui já tinha praticamente se desmantelado a União Soviética, né, União Europeia a todo vapor. E hoje, vamos então verificar alguns fatos aí que marcaram, que são marcantes e relevantes dentro do nosso contexto de análise e solução de problemas, ok? Então nós temos aqui em 1850 ainda, né, uma produção artesanal, né, ou associações de artesãos produzindo poucas empresas, poucas organizações constituídas como a gente conhece hoje, né? E em 1940 nós temos já o resultado, o produto de muitas indústrias manufatureiras que até mesmo precisavam escoar a produção, precisavam, por exemplo, transportar óleo, precisavam fazer jus aí às necessidades das guerras, ok? Bom, 1970 temos um feito aqui fantástico, certo? Temos o envio do homem para a Lua na Apollo 13. E o feito fantástico é esse, Rafael? Não. O feito fantástico não é exatamente esse. O feito fantástico é ter conseguido trazê-los de volta. Apollo 13, missão Apollo 13. Nós temos também montadoras de veículo, produção em série, né? Desde 1910, 1912, Henry Ford bombando na produção de veículos muito parecidos, linha de montagem, produção em massa, grande característica daquela época. Não iria muito longe essa lógica, já vamos ver por quê, mas técnicas de solução de problemas surgiam na cadeia automotiva, certo? Muitos devem o 8D à Ford, e a Ford teria aprimorado, ou teria, digamos assim, uma alimentado a outra, as metodologias da própria NASA. Então, na NASA, nós temos metodologias muito interessantes que nasceram até hoje têm denominações distintas, são um pouco mais aperfeiçoadas do que nós veremos nesse treinamento, como o próprio Redex, por exemplo, da Shinin, né? Vamos em frente. Normas British Standard, muito importante. Primeira norma de sistema de gestão
da qualidade, focando bastante em padronização, né? Quality Assurance Procedures, BS 5750. Nós temos também uma grande evolução ao longo desses últimos anos, aí, até 1980, da aviação comercial e, obviamente, de todo o aparato que servia à aviação comercial, como aviões. Aqui, um modelo não muito, digamos assim, afamado, né? O Concorde, né? Na verdade, um pouco mal afamado pela série de acidentes que ele teve, né? Bom, por que eu estou trazendo esses exemplos, né, pessoal? Porque em todos esses contextos a gente teve problemas, né? Obviamente, na evolução humana nós sempre tivemos problemas, mas a capacidade humana de resolvê-los foi criando métodos, foi aperfeiçoando métodos, ok? Indústria do petróleo, API, né? American Petroleum Institute, também nós vamos ver já algumas referências de normas, e a norma API Q1 e a API Q2 também, mas nós iremos ver a API Q1, traz requisitos importantes com relação à análise e solução de problemas. Toyota, muito bem, bom, década de 70, né? Meados da década de 70, começam a chegar no mercado americano carros japoneses. Toyota, Honda, Suzuki, Nissan, e esses carros eram muito competitivos, eram carros pequenos, muito econômicos, muitíssimo eficientes e muito focados na satisfação do cliente. Voice of Customer, VOC. O que o cliente quer, eu entrego. O que o cliente está querendo agora, eu vou lá, produzo e entrego. Customizo o meu produto às necessidades do cliente, ok? Então, Toyota ISO 9001, meados da década de 80, a primeira versão da ISO 9001 de sistemas de gestão da qualidade 1987, né, como uma evolução da norma BS 5750. Isso precedeu, né, a União Europeia. Desastres espaciais, como o da Challenger, né, em 1986, também aí fomentaram um aprimoramento dos métodos de análise de causa de falha, assim como no caso da Apollo 13. Outros acidentes aéreos, e aí o pessoal começou a usar simulação, né? Começou a simular diversas variáveis, como altitude, como procedimentos dos pilotos, pressão interna, né? O que aconteceu exatamente para que aquela catástrofe acontecesse num determinado contexto da aviação comercial, num determinado acidente. Então isso também, infelizmente, né, por fatos trágicos, mas também gerou aprimoramento de metodologias de análise e solução de problemas aí, cruzando variáveis, certo? Fazendo análises de múltiplas variáveis. A norma IATF, não poderíamos deixar de falar dela, né? A norma IATF 16949, requisitos para sistemas de gestão da qualidade do segmento automotivo, também contém lá, né, na sua lista de requisitos muito importantes relacionados à análise de causas e também, principalmente, a análise de causas raiz, o seu grande diferencial, ok? Então, essa é uma breve linha do tempo, uma linha do tempo bastante resumida, mas que mostra para a gente que as ferramentas de análise e solução de problemas, elas evoluem na medida em que o tempo passa, mas na medida também em que o ser humano possui problemas a resolver, certo? O tônico aqui, né, da imaginação é o que realmente se cria a partir do momento da necessidade. Então, se o ser humano tem necessidades, ele vai atrás de ferramentas novas, de inovação, de novas metodologias. Ok, pessoal? A propósito, pessoal, toda essa história, toda essa linha do tempo culminou, né, ao longo do tempo em modelos de análise e solução de problemas, tais como a metodologia MASP, que teria nascido na NASA, método de análise e solução de problemas, 8D, talvez posteriormente incrementado, melhorado na Ford Motor Company, Kesei Story, dos japoneses. Hoje, metodologias bastante modernas de resolução de problemas baseados, né, na estatística, usando o ferramental estatístico como Six Sigma, Redex, da Shining, né? Shining era um engenheiro da NASA, e métodos ágeis de resolução de problemas. Ok? Muito bem. Agora sim, até a próxima videoaula.